programa Memórias Botucatu vai contar a história de um dos ídolos botucatuense no futebol, tanto no amador como no futebol varziano e até quase profissional. E nós vamos contar um pouquinho dessa história para você, telespectador. Não saia daí, o programa Memórias Botucatu volta já. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E nós estamos aqui com o Zé Ayrton Amorim Silva, né? Ele que foi um dos ídolos aqui no esporte amador, principalmente no futebol, né, Zé? E hoje o programa Memórias Botucatu vai contar um pouquinho da sua história. E eu queria que você falasse dessa história tão maravilhosa, de tantos e tantos amigos que você tem hoje em virtude do futebol. Exatamente. Inicialmente eu gostaria de agradecer muito essa visita à nossa residência. Para a gente é motivo de muita satisfação recebê-los aqui, você e os nossos amigos câmeras aí. E é aquilo que você falou, viu? O futebol me ajudou a conquistar inúmeras e inúmeras, afinal de contas, um sem número de amizades. Amizades boas, amizades sinceras, num ambiente muito sadio e gostoso. Agora eu gostaria de saber de você quais as equipes que você defendeu aqui, já que foram muitas, né? Eu aqui em Botucatu, praticamente, eu iniciei a atividade no amador aqui jogando pelo juvenil do Boa Vista, que inclusive é o meu time do coração, lá do bairro da Boa Vista e tal. Posteriormente, estive lá por associação, joguei na Ferroviária, na Botucatuense, no veterano do Bairro Alto, no rodoviário, e tudo isso às vezes levado por amizades que a gente tinha, né? Então eu tive essa oportunidade de, mesmo no rodoviário lá do seu Lava-Pés lá, eu tive a oportunidade de jogar bastante tempo lá, através do Oswaldão e de um grande amigo hoje falecido, Orlando Gamito, uma pessoa que era meu amigo, meu colega de escola e companheiro. Então nós tratávamos assim, um ano ele assinava na Boa Vista, o outro ano eu assinava no rodoviário, um compensava o outro, nós éramos companheiros de meio de campo, então aquilo nos tornava bastante gratificante. Joguei também na Ferroviária, na associação, nos amadores, juvenis, Boa Vista, veteranos do Bairro Alto, tive participação lá em cima joguei no São Luís, lá da Vila Pinheiro. Afinal de contas, Nenê, assim, de momento é difícil a gente até recordar, tantas foram as equipes que a gente participou, né? E você também teve uma breve passagem pelo Flamenguinho lá, né? Que era uma equipe lá do Lava-Pés. Então, rapaz, como eu lhe falei, inicialmente eu gostava, além do amador propriamente dito, nos domingos de folga desse negócio, eu gostava de participar dessas equipes aí, inclusive São Luís, tudo. E uma grata satisfação minha foi ter atuado lá a convite do Orlando Gamito e do senhor, do pai dele, que eu acredito que hoje já esteja falecido também, né? O seu Gamito. Eles me convidaram e eu fui jogar. E lá no Flamenguinho, então, rapaz, era um tempo do Juba, tempo do Sérgio, tempo do Zé Levi, tempo do Bodinho, o falecido Bodinho, uma pena, meu amigão. Enfim, um monte de gente lá, sabe? O Oswaldo, Mostarda, era uma delícia ali. Você jogava, depois ia tomar uma cervejinha ali no bar do Fadel, daquela turma toda lá. Então, rapaz, uma época muito boa da mocidade da gente e da juventude da gente, né, Nenê? E a gente está vendo aqui na sua residência que você tem muitos troféus aqui, né? Medalhas, enfim, eu gostaria que você contasse um pouquinho das curiosidades desses campeonatos que você ao longo dos anos foi conquistando. Desses troféus aqui, um que eu tenho uma grande recordação é daquele troféu em cima, o amarelo, o maiorzão de todos, que tem aquele
o cara chutando a bola lá em cima. Aquele troféu, nós formamos uma equipe aqui em Botucatu, reunindo Flamenguinho, reunindo São Luís, afinal de contas, uma turminha. Pegamos um caminhão, naquela época, a estrada de terra e caminhão, fomos jogar em Conchas, lá em Conchas. Chegamos lá às 8 horas da manhã, jogamos até às 7 horas da noite, sem perder uma partida, e conquistamos invicto esse brilhante troféu. Ele é grandão, mas deu trabalho para conquistar. Então é umas coisas que fica gravado, né? Aqui eu tenho uma... Aqui foi na inauguração do ginásio, isso foi há pouco tempo. A inauguração do ginásio de esportes de Itaporanga. Foi uma cidade onde eu morei, com muito orgulho, eu gosto muito de Itaporanga também. Então eu fui convidado especial do pessoal de lá, da prefeitura, de todo o pessoal, para ir lá receber um troféu, esse troféu da inauguração do ginásio de esportes. Lembrando da inauguração do ginásio de esportes de Itaporanga, a terra da Pedra Bonita. Então, Nenê, esse quadro de medalhas, ele tem algumas minhas, porque na minha época são aquelas mais, vamos falar, mais apagadas. As mais antigas. As mais antigas ali, tem algumas minhas. Mas aqui nós juntamos, eu e os filhos que também jogam, né? Os meninos todos jogam. Então tem as Olimpíadas por aí, esse negócio todo. E mais do Gu, que praticamente foi profissional do futebol de salão. E então juntamos e fizemos um quadro. Esse quadro, ele não me pertence ele não pertence exclusivamente, né? Mas ele é um quadro de medalhas ganho pelos filhos, pelos familiares. Tem uma de destaque aqui, quando o Gu recebeu da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Essa medalhinha aqui... Essa com o mapa do Brasil em azul? Isso, é o símbolo da CBFC, Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Ela vai até lá em cima. Ela é pequena aqui, mas o valor dela foi quando foram campeões no Ceará. Campeão juvenil de futebol de salão brasileiro. E o Gu, naquela ocasião, infelizmente, tinha sofrido uma contusão, mas os colegas lá, em consideração a ele e a todo, lhe brindaram também com uma medalha que foi trazida para nós aqui, lá de Guarulhos, pelo presidente da Wimpro, time que ele jogou lá. E o Zé Ayrton vai mostrar um pouquinho pra gente de uma coleção de camisas que ele tem, que ao longo dos anos ele foi guardando. As camisas que ele guarda com muita estima, aquilo que ele usou e outras que ele comprou devido ao time de coração. Aqui estamos observando uma camisa da Botucatuense, época que eu joguei no MD30, no mais de 30. É uma camisa que eu guardo com muita recordação também, sabe, Nenê? Aqui uma camisa dos 30 anos do BTC, do Botucatu Tênis Clube, campeão, futebol de salão, do interior e tudo, que eu tive a satisfação de participar. Naquela época participava lá com eles. Comemoração aos 30 anos, aquela que vocês foram jogar em Jaboticabal, que teve aquela violenta briga. Exatamente, foi justo. Quem que era o time daquela época, Zé Ayrton? Eu me lembro bastante do Biancão, do Paulo Amorim, meu filho, do Zé Ricardo, do Zé Haroldo, do Fernando Melo, filho do Renato, o Bolinha era o treinador, o Tieg era o preparador físico, o professor Tieg, Moacir Amaral era o massagista, Manivela jogava, um dos goleiros, o Bianco era o outro. Enfim, era uma turminha boa. Plininho, tinha também o falecido Chocolate, filho do Adolfo. Era mais ou menos essa turminha. E mais outros, o Agenor, nosso amigo Agenor também, era um dos goleiros da turma lá. Aqui, a camisa do nosso maior rival. Inclusive, para ganhar Libertadores, eliminamos eles. Mas uma ocasião, estive lá na Argentina, e numa excursão entre amigos lá, e fui fazer uma visita lá no Campo do Boca, lá, Barra Pesada lá. Olha, na Bombonera? Na Bombonera, bem lembrado, Nenê. E eu estive lá, e eu passei a admirar esse clube, rapaz. Eu não sei o porquê, pela torcida fanática que tem,
por tudo que eu pude ver lá, sabe? Então fiz questão de trazer essa camisa, eu guardo com maior satisfação, eu carrego comigo essa camisa, vários amigos já vieram, às vezes eu empresto, o nego usa, mas tá aqui na mão da gente. Esta é uma camisa recente, que peguei aí uns amigos que batem bola aqui no Arena, é um pessoal da Caixa Econômica, que toda quinta-feira eles se reúnem aí e fazem um bate-bola com o pessoal. E eu fui um dia lá dar uma apreciada, eles me presentearam com essa camisa que eu faço questão de sempre gostei, gosto de guardar e fica comigo como recordação, uma grande recordação desse pessoal. Essa camisa aqui tem um significado porque a partir de um certo momento, Nenê, todo sábado eu fui como convidado, eu participo desse grupo. Eu não jogo, mas vou lá, dou meus palpites, faço um comentarinho do jogo e tal. E depois, sabe como é que é? Aquela cervejinha junto, um churrasquinho, aquele negócio. Afinal de contas, é um grupo no qual eu convivo e gosto muito de conviver. E aprendi a conviver com eles porque meus filhos jogam lá, o Cacau e o Paulinho. Então, todo sábado, isso é infalível. Eu pego a condução e nós vamos lá pro Rebola assistir o jogo. E eles me presentearam com essa camisa, também por coincidência, quando completaram 30 anos de comemoração dos 30 anos, inclusive, e uma frase gravada aqui, que eu admiro muito, né, dá uma olhada aí, que sobrevivam as coisas boas da vida. E isso é uma verdade, né? Para quem jogou, para quem gosta de jogar, quem gosta de apreciar, isso é fundamental. Então, essa foto aqui, nós tiramos, foi lá no campo da associação e foi uma homenagem prestada ao Boi, um antigo e torcedor da Botucatuense dos velhos tempos. Esse homem, o dia que jogava, fosse lá equipe profissional, amadora, infantil ou juvenil, se perdia, ele saía do campo chorando, sempre de terno, gravata, e um dia resolveram fazer-lhe uma homenagem, e foi nesse jogo aqui que nós jogamos contra o São Paulo de Avaré, aí na Botucatuense. Esse é o famoso Boi, conhecido, eu sei que é Francisquini, o nome dele, parente do pessoal dos Nicoletes aí de Botucatu, uma excelente pessoa. Essa foto aqui também é uma recordação, porque aqui nós estamos junto com 3 excelentes amigos, companheiros da velha guarda e de toda hora. Eu, compadre Zeco Serrão, o Valdir da Lacqua, o Dizão, grande juiz de vôlei, além de um grande jogador de futebol que foi, e o nosso velho Bitinha, o Bitinha lá do bairro. São pessoas que eu guardo essas fotos com muito orgulho e com muita recordação, porque são pessoas muito bacanas. Aqui uma equipe da Botucatuense, com a diretoria e todo mundo reunido, foi quando nós ganhamos um título aí na cidade, não sei se campeão, amador da cidade, ou torneio radialista ou qualquer coisa. Então, na entrega das faixas e do recebimento lá dos troféus, estavam presentes todos os diretores. Então, aqui nós podemos ver o seu Vitório Madarena, o Castanheira, presidente, o seu Oswaldo Padovan, o Zé Varoli, goleiro, o Índio, o Dadico, Chico Romagnoli, Dizão, Ademir Fioreto e o Lamil, que é o nosso técnico. Abaixado nós temos o velho Guanchumba, o Nivaldinho Calônigo, o Zag, eu, o Nenê, o Bitinha, o Guanchuminha e o falecido Moacir Amaral, um massagista que deixou muitas saudades. Esse aqui é o timaço nosso do TG, da época em que a gente serviu o TG aí. Essa equipe ficou invicta o ano todo, jogando pela região toda. Fomos em Itu jogar contra o time do Exército, batemos no time do Exército. Afinal de contas, era o orgulho naquela época, o Sargento Barcelos, hoje acho que é capitão, qualquer coisa, do falecido Ananias, que era o nosso instrutor. Então nós tínhamos aí no TG 123 daquela época uma equipe imbatível. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui o nosso treinador era o Daniel.
hoje está o Daniel, o Gringo, o Zag, Elias, Pacotão, falecido, o Dindo, o Derminho, o Sargento Ananias, Sargento Barcelos, Nivaldo, Lacirdo, o Daia, eu e o Deminha. Essa foto também é de uma recordação tremenda, né? Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. E estamos aqui com o Zé Ayrton, em frente ao Centro de Saúde, aqui na Avenida Santana, em Botucatu. E aqui que se localizava o campo do Santana, que ele vai contar um pouquinho dessa história pra gente, Zé Ayrton. Pois é, rapaz, aí, após essa reportagem interna que fizemos, né, e coincidentemente, Nenê, eu vim a morar aqui bem hoje, onde a gente frequentava como garoto o Campinho da Santana, que fica localizado na antiga Casa de Saúde de Botucatu. Na sua frente, na avenida, é o Campinho da Santana. Era um espaço, o quarteirão todo era um espaço só, desabitado, somente tinha o campinho de terra, e onde era na época de criança nós batíamos a nossa bolinha, aqui também armava-se circo, tinha, afinal de contas, a criançada vinha da escola e passava o dia todo aqui nesse recinto. Hoje, como nós podemos ver, todo habitado com construções, com empresas, com firmas aí, tudo. Mas era aqui era um espaço único, sozinho, em frente à avenida, em frente à Casa de Saúde. Aqui era a Casa de Saúde, atrás da gente aqui era a Casa de Saúde, e ali na frente era um campinho, um quarteirão todo de campo, de terra, gostoso, onde se colocava as traves, onde a turma jogava bolinha de gude, a turma empinava papagaio. Era uma diversão da molecada da redondeza, e vinha gente de longe também participar aqui conosco aqui. Essa foi uma das grandes, e eu tive a satisfação de vir morar e adquirir uma casa aqui, justamente aqui bem em frente também o Campinho Santana, só que na Costa Leite. Estamos aqui na igreja Nossa Senhora de Lourdes, onde vocês estão vendo a imagem aqui, e neste momento o Moacir está mostrando o estacionamento aqui da igreja, onde aqui existia um campinho que o Zé Ayrton dizia que ainda era de terra, e ele vai contar um pouquinho pra gente dessa história que existia 2 árvores. Como é que é toda essa história, Zé Ayrton? Então, Nenê, aqui nesse exato local onde nós estamos, que hoje funciona o estacionamento de carros para o pessoal que vem à missa, o estacionamento da igreja aí, era um campinho de terra, e nós, a molecada também da região e de todo Botucatu, jogávamos futebol aqui nesse campinho.
era uma gostosura. Então, como o pessoal, aos domingos, se fazia aqui um campeonato. Então vinham as equipes de Vila Maria, lá da Vila Rodrigues, de todo lugar, do Lava Pés, de todo lugar vinha o pessoal jogar aqui. E uma das obrigatoriedades era que o pessoal frequentasse o catecismo, que era ministrado pelo Messias, pelo senhor Messias, uma pessoa muito dedicada aí à igreja, que infelizmente falecido, mas ele obrigava toda a molecada, podia jogar bola desde que viesse no catecismo. Isso independente de qualquer time. O time seu era da Nossa Senhora de Lourdes ou não? Nosso time era da Nossa Senhora de Lourdes, porque naquela época nós éramos coroinha aqui da igreja. Então nós éramos assim, vamos dizer, o dono do campo. E aos domingos o pessoal vinha aí, assistia o catecismo, o seu Messias, a parte religiosa, ministrava a parte religiosa para a molecada e depois começava o campeonato. E nós estamos vendo aqui que a Rua Rafael Sampaio dá continuidade com a Praça do Para Todos, que seria lá a Djalma Dutra, a Rua da Nossa Senhora de Lourdes. E o Zé Ayrton vai contar aqui um pouquinho desse campinho do Chafariz pra gente, Zé Ayrton. Então, após a gente ter percorrido ali a Santana, a Igreja de Lourdes, a minha família se mudou aqui para o início da Rua Velho Cardoso, e eu passei a frequentar aqui o Campinho do Salgueiro, o saudoso Campinho do Salgueiro, onde a molecada também, os companheiros, batíamos uma bolinha aqui. Hoje, logicamente, todo tomado por essa vegetação intensa, por essas árvores e tal, nem dá ideia do que era esse campo aqui. Mas aqui foi um campo de molecada também, onde tive a satisfação de passar uma boa parte da minha mocidade. E aqui, nesse campinho, nós vivemos várias emoções. Nós estamos em frente ao Centro Cultural de Botucatu, aqui no centro da cidade de Botucatu. E ao lado nós estamos vendo aqui a Ordem dos Advogados, que é a Casa dos Advogados da Cidadania. E o Zé Ayrton tem uma história muito legal para contar pra gente, que aqui, nesse local, foi o campo, né, Zé Ayrton? O campo do Areião. Do dia, a partir das 5 horas, e batia a bolinha aí. O pessoal ia saindo do serviço, parava tudo aí para assistir, e era uma festa da molecada. Em pleno centro de Botucatu, um campo, vamos dizer assim, diferente, de campo de terra, de campo gramado, de campo de tudo, né? Aquela época foi uma beleza. Eu me lembro bem, aqui, bem na entrada do Cininelli, havia um caramanchão, onde a turma ficava ali embaixo, o pessoal namorava, tudo. E logo mais ali era o Campinho do Areião, um campinho que o pessoal da época, os moradores todos da região, vinha gente de longe também jogar aí, tudo grandes amigos, e a gente passou também aí uma boa parte da nossa mocidade. Nesse momento o programa Memórias Botucatu está aqui em frente à Catedral Metropolitana de Botucatu. E aqui também tem um pedacinho dessa história do Zé Ayrton. Essa majestosa catedral, maravilhosa. E o Zé Ayrton vai falar um pouquinho dessa história, que parece que teve um campo ou 2 campos aqui, Zé Ayrton. Nas suas laterais, tanto na direita como na esquerda, havia 2 terrenos que o pessoal transformou em campo de futebol para a molecada jogar. De um lado jogavam, por ordem aí da diocese, sei lá de quem, jogavam os congregados marianos. Do outro lado jogava o pessoal da Cruzada Eucarística. Então a gente fazia esse jogo, todo tinha aí, era um terreno grande, um campão grande, só que aí não havia trave. A trave era feita na hora com tijolos, a gente colocava uns tijolos, porque não podia deixar aí, que senão a turma levava embora, né? Agora, Zé, mas me diga uma coisa, tanto da Cruzada quanto do outro era comandado pela própria Igreja Católica ou não? A igreja que autorizava, porque o terreno é deles. Isso é nesse lado onde hoje está sendo... Foi feito o jardim que hoje dos 2 lados estão sendo reformados. Então esses campos se transformaram em 2 jardins aqui na lateral da catedral.
E o programa Memórias Botucatu está na Praça Getúlio Vargas. Para quem não conhece, a Praça Getúlio Vargas fica aqui ao lado da rodoviária, entre a Vila São Lúcio e a Vila Aparecida, na confluência aqui da Vital Brasil com a Capitão Tito. E me parece que aqui também tem uma história muito bonita do Zé Ayrton, que era um campinho que quando criança vocês brincavam aqui. Tem algumas curiosidades, não, Zé Ayrton? Pois é, Nenê, aqui tinha um campinho, aqui não existia essa parte aí dos prédios, nada, e havia um gramadão grande aqui, onde a molecada, nós colocávamos as traves aí e formava-se o tradicional rachinha da molecada, né? Tinha a beira do riacho, acho que é o Rio da Misericórdia, se não me engano, que corre para lá, que hoje está canalizado. Hoje ele não beira mais aqui o campinho. E esse campinho tem uma curiosidade muito grande, no tempo de molecada, porque é porque nós jogávamos nos dias de chuva, assim, uma chuva intensa à noite e tal, o campo amanhecia cheio de sapos que saíam do rio e vinham aqui, sapo, rã, esse negócio todo. E mesmo assim você jogava, espantava o sapo e jogava? A molecada chegava e, de acordo com coisa, podia espantar, uns corriam para o rio e outros, infelizmente, ficavam ali, amassados sobre o pé dos jogadores, de bolada, alguma coisa. Essa paiada passava mal conosco aqui. E aqui, infelizmente, eram os sapos que vinham aqui para tomar um solzinho, uma coisa, e a molecada deixava. Então, criou-se esse, vamos dizer, não sei se seja um slogan, um apelido de o Afoga Sapo. Então era aqui e tinha um outro lá ali perto do Curtume, ali, daquele lado ali, onde tinha outro riozinho. E aqui saiu algum jogador de futebol importante? Como é que é nessa redondeza aqui? Acontece o seguinte, né, que aqui, como não tinha nada, mas a ferroviária já existia. Existia o campo da ferroviária, bem mais modesto, né, bem que hoje. E a turma daqui, alguns que se revelavam, a ferroviária levava aí para ir treinar no seu infantil, no seu juvenil. Eu tenho a impressão que daqui tiveram origens alguns bons jogadores que posteriormente passaram a ser profissionais e até jogarem na ferroviária. Teve origem nesse campinho. Hoje, onde nós vemos, está instalada essa belíssima praça e a gente nem pensa que isso possa ter existido, mas eu te garanto que isso é real. E o programa Memórias Botucatu vai dar um pequeno intervalo. Não saiam daí porque tem muito mais história do Zé Ayrton para vocês. Até já. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. E essas imagens que você acabaram de ver é do Ginásio Municipal de Esporte de Botucatu. E onde está localizado esse ginásio, esse belíssimo e grandioso ginásio, também foi um campo de futebol, onde o Zé Ayrton também vai contar um pouquinho dessa história, que foi a história de Botucatu, não, Zé? Exatamente. Aqui nós tivemos a oportunidade, agora já mais um pouco adulto, não mais criança, né, de campinhos, de coisa. Então era um dos campos oficiais da cidade e do amador da cidade, logicamente. E nós tivemos a oportunidade de aqui, nesse terreno onde nós estamos aqui, e se situa o nosso ginásio de esportes, magnífico ginásio de esportes, nós tivemos a satisfação de defender as cores do Bairro Alto Atlético Clube, famoso Galo do Espigão, principalmente na sua equipe de veteranos, que contava com vários astros
da pelota, aqui do bairro mesmo, e nós tivemos vontade de jogar com eles aqui, e aqui criei um ambiente muito bom, de amigos, de pessoas da cidade, e sem deixar, obviamente, de reconhecer que o primeiro clube meu amador, e que eu sempre gostei, que de fato é o time do meu coração, é o Boa Vista. Mas aqui no Bairro Alto também me sentia entre amigos, e aqui jogávamos junto, com grandes craques, com grandes com grande pessoal aqui da cidade, gente que conhecia a bola. E você lembra de algum dessas pessoas? O Pantio foi um deles, né? O Ricardo Degrau? O Ricardo Degrau. Tive a oportunidade de fazer uma dupla diária com o Ricardo Degrau, o Nelson Borgato, o grande Nelson Borgato, um esteio do futebol botucatuense também, Naftalin, o Juca, Oswaldo Meneguin, uma série de pessoas, viu? Brigidé, Sasso, um pessoal aqui do Bairro Alto mesmo, da vila aqui, seu Adelino, o pessoal compunha, o Oswaldinho, tinha uma venda aqui por esse lado aqui, e a gente teve vontade de jogar com todo esse pessoal, um pessoal que honrou principalmente o Naftalin, Nelson Borgato, foram profissionais da Botucatuense, né? Defenderam por muito tempo a nossa Botucatuense aí, e é um pessoal com os quais no domingo de manhã a gente passava umas horas e depois íamos lá pro barzinho do seu Nelson Bertocchi tomar aquela talbaína gelada, né? E uma que me traz muita recordação daqui, que no lugar onde, nessa praça de frente ao ginásio, ela leva o nome de um grande amigo meu, o pai do Pancho, do Ricardo, o seu Geraldo, um grande amigo meu, uma pessoa maravilhosa, pelo qual eu tinha uma estima muito grande, já falecido o seu Geraldo, e gostaria de deixar aqui as minhas homenagens para ele. E estamos agora na Vila Rodrigues, precisamente na rua Delfim das Graças Cardoso, com um cruzamento aqui, com influências com a José Freire Vilas Boas. E aqui existia um campinho também que era um tanto quanto interessante, não, Zé Ayrton? Exatamente, Nenê. Nós tivemos aí a oportunidade, como dá para perceber, a gente é bem rodado, né? Então, nós tivemos a oportunidade de jogar aqui no Independente Futebol Clube, e o campo aqui era chamado Campo do Pendente, que o time era conhecido como o Pendente, mas era o Independente Futebol Clube da Vila Rodrigues, onde vários amigos e o pessoal aqui da vila prestigiava, e vinham toda tarde vinham aqui. O campo era levemente inclinado, assim, então às vezes o ponta lá de baixo não enxergava o de cima, ou de cima não enxergava o de baixo, mas a bola corria solta. E os nossos grandes adversários naquela época eram a equipe aqui do Bola 7, aqui do Bairro Alto. Naqueles célebres torneios que disputávamos, havia o derby do time do Bola 7 com o time do Pendente, os quais, obviamente, pela rivalidade existente, nunca terminavam bem, sem um atrito ou outro, um juiz apanhando, batendo, e aquela história velha do esporte botucatuense. E eu me lembro muito bem, quando eu criança, eu também joguei nesse campo aqui, que muitos chamavam de Campo dos Velhos, né? E eu lembro do Ciro Barbeiro, do seu irmão Rubens, daquele pessoal lá, eles eram aqui da Vila Rodrigues, né? E jogavam muita bola, que eles tinham um time aqui, agora... Exatamente, o Rubens Barbeiro, o Ciro jogava, Rubens Barbeiro era um torcedor fanático do Pendente. O que eu me lembro assim com os quais eu jogava aqui, o seu Valdomiro Negrão, o Cleiton Forte, o Pica, o Becão, falecido Becão e saudoso massagista, era o nosso massagista, havia o Foga, que a turma chamava, Moacir Atlantique, nosso goleiro,
o Edinho, filho do seu Valdomiro, falecido também precocemente, o Edinho. Era essa turminha que jogavam por aqui. O Lair Lacerda, era essa turminha que fazia parte aqui do Clube do Pendente, que eu tive a satisfação de jogar com eles aqui. Deixou muito saudade. Imensa saudade, né? Uma saudade inacreditável. E hoje até me sinto emocionado de estar aqui participando e vendo. Obviamente que eu não conheço mais nada aqui, mas acredito que era aqui o nosso Pendente. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.